O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos à conclusão do capítulo 21 do Evangelho de São Lucas. Nós vemos assim, estamos acompanhando já há vários dias esse momento onde Jesus fala ali para os discípulos e também para algumas pessoas que estavam no templo de Jerusalém a respeito da destruição de Jerusalém, o que iria acontecer antes da destruição do templo, porque o templo foi destruído e a cidade de Jerusalém foi destruída ali pelos anos 70 pelo general Tito. Então, antes dessa destruição, os discípulos iriam ser perseguidos, iriam ser mortos, iriam ser levados diante dos magistrados. Aí Jesus fala que depois da destruição do templo em si, aí Jesus fala que iriam acontecer fenômenos no céu, na terra, como terremotos e tudo mais, até que o Filho do Homem, ou seja, ele viria na glória, o céu iria se abrir, ele viria e virá na sua glória para buscar aqueles que estariam levando uma vida santa aqui na terra. Enfim, ele conclui tudo, que é hoje, falando justamente isso. Eu vou ler como está escrito no Evangelho, que já foi proclamado agora também. Ele: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Essas são as coisas que Jesus coloca para que nós estejamos atentos, para que o nosso coração não fique somente voltado para isso, ao ponto de quando Jesus chegar, ele não nos encontrar com o coração, com a mente, com todo o nosso ser vigilante. As preocupações desta vida. O que é que hoje te preocupa tanto? O que hoje faz com que você fique 24 horas só pensando nisso? Eu estou fazendo essa pergunta justamente para você se avaliar e se perguntar: qual é a sua preocupação maior? Depois Jesus fala também da embriaguez. Quantas pessoas que se embriagam, que vivem somente para a bebida, tudo que fazem em volta da bebida
é 24 horas pensando em beber, 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 em festas e tudo mais. As pessoas que vivem assim, elas acabaram criando o Deus dela. O Deus dela é a bebida. Então ela vive somente para isso. E esquece que o nosso Deus é nosso Senhor. E esquece que um dia nós teremos que prestar contas a Deus dos nossos atos. Esquecem que Jesus poderá vir a qualquer momento. E imagina Jesus chegar e encontrar você nessa atitude da embriaguez. Ontem mesmo eu falava para um homem que viciado na bebida. Eu disse para ele, olha, meu amigo, seria bom que você procurasse os alcoólatras anônimos para se ajudar, porque a bebida na vida dele está destruindo ele e está destruindo também a família. Graças a Deus ele reconheceu, ele dizia que é isso mesmo, ele percebeu que a bebida estava estragando a vida dele e a vida da família. E por isso ele não tinha tempo nem para rezar, nem para estar com Deus. Porque a vida dele é toda voltada para isso, que ele não tem tempo para rezar, não tem tempo para ir na missa, não tem tempo nem para pedir perdão dos pecados. E aí, na continuidade, que eu estou fazendo de forma inversa, como Jesus falou, a gula, comida. Tem gente que só vive para comer, só vive de festas, só vive de churrascos, só pensa em comer, 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 como se a comida fosse salvá-lo. Olha, nós podemos morrer de barriga cheia, como podemos morrer de barriga vazia. Jesus poderá nos encontrar nessa comilança e deveria nos encontrar com o nosso coração voltado para Ele. Vocês veem que aqui no Evangelho, Jesus diz assim, ficai atentos e orai a todo momento. Ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem quando ele vier na sua glória. Essas três coisas que Jesus acabou de falar, que é para nós não ficarmos insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, isso aqui está incluído todos os tipos de pecado, a droga, o sexo, essa vida insensível, de insensibilidade. As pessoas vivem como se Deus não existisse. E essa questão aí, meu Deus do céu, ideologia de gênero, essa preocupação com isso, essa preocupação de homem com homem, mulher com mulher, as falcatruas, as mentiras, a corrupção, essa valorização do dinheiro, de ter. A tríplice tentação. Você sabe qual é a tríplice tentação? São aquelas três tentações que o diabo quis pegar Jesus lá no deserto. O ter, esse desejo de ter coisa, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Aquelas pessoas que têm esse tipo uma doença psicológica,
Só pensa em comprar, o tempo todo é comprar. A casa já está cheia, o guarda-roupa já está cheio, e cada vez mais que tem quer comprar. Esse ter, essa cobiça. O poder. Olha essa situação até política existente no Brasil. Os nossos deputados, senadores, tudo aí. Esse poder. A pessoa quer continuar no poder de qualquer jeito. O tempo dela até passou, mas ela quer continuar no poder. Ela quer estar ali, ela quer fazer de tudo, mesmo que seja de forma desonesta, mas está ali, engana o povo, e aquele negócio, porque esse poder dá dinheiro também, é aquela coisa toda, e vai enganando as pessoas com isso, e vai enganando as pessoas com aquilo, e as pessoas vão acreditando, e diante de tanto engano que é feito, as pessoas acreditam e ficam, e aí eles vão ganhando, vão pegando daqui, vão pegando de lá, o poder e o prazer desregrado. O que importa hoje é ser feliz, não é assim que as pessoas dizem? O importante é ser feliz. Então chega aquela pessoa lá que está vivendo talvez um casamento que não está sendo fácil, está sendo difícil, aí ela começa a gostar de uma outra pessoa e começa a entrar no adultério e tudo, aí as pessoas vêm e dizem assim, não tem problema não. E olha que ela fez um juramento diante de Deus de ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Aí esquece que agora está vivendo as dificuldades próprias da vida matrimonial, ali na doença, porque agora é a doença, e pode ser também na tristeza. Aí vai procurar satisfação com outro homem, com outra mulher, e aí as pessoas dizem, não, o que importa é você ser feliz. Bem, o que importa é o juramento que você fez diante de Deus, isso que é importante. Não, mas é o prazer no sexo desregrado. A pornografia hoje tá assim, a pornografia, tudo é pornografia. É pornografia direto, pornografia. Aí depois da pornografia vem o prazer, né? O prazer sozinho, a satisfação sozinha. E aí entra esse pecado da masturbação. E aí invenção dentro do casamento, dentro da sexualidade. E na carta aos Hebreus vai dizer, lá no capítulo 13, deixa bem claro que o matrimônio não pode de maneira nenhuma ser profanado. E a profanação. Aí hoje as pessoas ficaram assim, vai lá, pornografia, sexo, confissão. Pornografia, sexo, confissão. E tem ainda aqueles que é pornografia, sexo, comunhão eucarística e depois confissão. Isso é sacrilégio. Quando a pessoa cai num pecado mortal desse tipo e do outro tipo, que são os 10 mandamentos, não pode receber a Eucaristia. Primeiro tem que se confessar. Primeiro tem que se confessar para depois receber a Eucaristia. Se você queria receber a Eucaristia, então não pecasse. Porque aí causa o quê? É sacrilégio. Não, depois eu me confesso. Então quer dizer, cai no pecado grave, no pecado mortal, vai lá, comunga, comete o sacrilégio e depois vai comungar. Ou e depois vai confessar? Não. Caiu no pecado mortal, eu estou dizendo para você, você não pode comungar. Só depois da confissão. E repito, não sei se eu falei, mas
não é confissão comunitária. A confissão comunitária não perdoa pecado mortal. O que perdoa o pecado mortal é a confissão individual, é a confissão pessoal. E é isso que Jesus está falando. Essa insensibilidade numa vida de pecado, e aí não se converte. Você sabe quando é que uma pessoa se converte? É quando ela tem realmente uma dor no coração diante desse pecado ou outros pecados cometidos. E ela, nesse temor que ela tem a Deus e nesse amor que ela tem a Deus, ela diz, eu não vou fazer mais, e ela não faz. Isso é conversão. Mas esse negócio assim, eu peco, confesso, isso não é conversão. Não é. A pessoa fica apenas com sentimento de culpa. Ela ficou com aquele sentimento ruim, aí para tirar aquele sentimento ruim, aí ela vai e se confessa. Aí volta assim, agora sim, eu estou em paz. Aí quando ela está em paz, ela volta a pecar de novo, vai lá e faz de novo. Não houve mudança de vida. Pedir a Deus a graça da conversão. Porque aí Jesus fala que se ele chegar e encontrar dessa forma, não terá salvação, não. Condenação eterna. Eis que o Senhor virá em breve, a qualquer momento. É o que o Evangelho de hoje está nos dizendo. E precisamos ter essa sensibilidade. A vigilância, ela é necessária. Ficai atentos e orai a todo momento. Esse ficai atento e orai a todo momento é a fórmula. É a fórmula para que estejamos com o coração olhando e dizendo, isso eu não vou fazer, isso eu não vou fazer. Só a vida de oração é que vai dar essa força, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Chega, meus irmãos, chega de pecar. Chega de brincadeira. Vamos levar uma vida séria. Esse evangelho de hoje não é brincadeira, não. Não é para a gente ouvir e ficar assim, não, tá tudo bem, tudo maravilhoso, porque as coisas não estão bem, não. Vem, Senhor Jesus. É o que o Salmo hoje está dizendo no refrão. Amém. Vem, Senhor Jesus. A primeira leitura está no livro do Apocalipse, no capítulo 22, de 1 a 7. Ali vai falar da questão do céu, vai falar da eternidade. Aí ele dizendo que lá no céu não haverá mais noite, não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão por toda a eternidade. Imagine Jesus sendo nosso rei por toda a eternidade. Nós não vamos precisar mais ficar nessa luta diária contra o pecado, porque o pecado não existirá mais no céu, não. O pecado só existe aqui. E aqui nós temos que tirá-lo. Temos que exterminá-lo da nossa vida. Aí verão a face do Filho do Homem. Nós veremos Deus, aquele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele estará sentado no trono e nós estaremos lá junto com os anjos, com os santos que já estão lá. Mas nessa vida de vacilo, como é que vai se chegar lá? Tem gente que está se apoiando na misericórdia de Deus. Não, depois, porque Deus é misericordioso. E continua no pecado, né? E não muda de vida, não.
e vive nessa vida, nessa agitação, na gula, na embriaguez, nas preocupações desta vida, fumando, bebendo, numa vida de sexo desregrado, na droga, na corrupção. E não, mas depois Deus é misericordioso. Não sei se vocês viram recentemente aí um político usando uma palavra de Santo Agostinho, que não tinha nada a ver com a palavra de Santo Agostinho, e dizendo que Santo Agostinho disse que Deus é amor, claro que Deus é amor, que Deus é misericórdia e que o inferno está vazio. Será que ele foi lá no inferno para saber se está vazio? Ele deu uma olhadinha lá? Então aquelas pessoas que morreram em estado de pecado mortal estão aonde? Quem morreu em estado de pecado mortal foi para onde? Na cabeça dessa pessoa. Ela foi para o céu. Então ela está excitando os católicos a dizerem: não tem problema não, podem continuar pecando que no final todo mundo vai para o céu. Que autoridade civil é essa para estar dizendo uma coisa dessa? Uma autoridade religiosa não pode dizer, porque isso já é uma mentira. Imagine uma autoridade civil entrando nessa questão religiosa e dizendo que o inferno está vazio. De onde foi que tirou isso? Se Jesus falou que a porta é estreita, e é essa porta estreita que poucos entram no céu, e ele diz que a porta larga, que é a porta do pecado, da vida desregrada e tudo mais, que essa porta larga é onde a maioria entra e é o inferno. Então agora está desdizendo nosso Senhor Jesus Cristo, chegou nessa hipocrisia de desdizer nosso Senhor, dizendo que o inferno está vazio. Então, nem o diabo está no inferno, nem Satanás, nem os demônios que foram expulsos do céu, eles estão aonde? Tudo no céu, né? Foram expulsos do céu e Deus trouxe de volta. Isso é viver numa insensibilidade. Isso é dizer que é possível viver na corrupção e no pecado, porque depois tudo vai virar pizza. Nesses dias, no livro do Apocalipse, fala, ontem mesmo falava dos condenados, que o livro da vida foi aberto e aqueles que não estavam escritos foram jogados no lago de fogo. E agora vem dizer que o inferno está vazio. Sejamos santos, meus irmãos. Sejamos santos. E vamos fazer o que nosso Senhor está dizendo hoje no Evangelho. Leiam, medite esse capítulo 21, versículo 34 a 36 do Evangelho de São Lucas. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, o dia que ele virá na glória, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Esse dia, o dia do Senhor, vai acontecer dessa forma, vai ser como uma armadilha, só que isso, meus irmãos, já vem acontecendo, viu? Agora mesmo, em qualquer parte do mundo, muitas pessoas caíram na armadilha, viveram numa vida errada e Jesus veio buscar. Ele ainda não veio na glória com os anjos e os santos, mas ele veio de forma particular. E essa pessoa que estava nesta vida errada, você acha que foi para o céu? Se for assim, meus irmãos, eu estou perdendo tempo celebrando missa, eu estou perdendo tempo o dia todo no confessionário, atendendo confissões,
eu estou perdendo tempo batizando, eu estou perdendo tempo assistindo os matrimônios, eu estou perdendo tempo dando a unção dos enfermos, eu estou perdendo tempo. Se no final todo mundo vai para o céu, se não haverá julgamento, na carta aos Hebreus diz que logo quando nós morremos, nós já somos julgados. São Paulo diz que um dia nós iremos prestar contas a Deus dos nossos atos, iremos diante do trono de Deus para o julgamento, e agora estão dizendo aí que o inferno está vazio, Deus é amor e não importa o que nós andamos fazendo, porque todo mundo vai se salvar. Vamos criar vergonha na cara e vamos ser santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.